O que eu acho que é muito difícil hoje é que a maioria dos herdeiros, eles sonham a partir do sonho do pai ou do avô, através do que eles imaginam que eles vão ter como herança. Eu te confesso aqui com muita verdade, eu jamais construí meu fluxo de caixa, meu planejamento estratégico de vida, imaginando que um dia eu pudesse ter uma herança X ou Y, porque isso é uma loucura. Então eu sempre tive o meu lugar baseado nas questões e coisas que eu optei por fazer da minha vida. Então, poder hoje ter a relação que eu tenho com meu pai, seja ela empresarial ou pessoal, é de muita alegria. Por quê? Porque a gente conversa com uma troca de experiência que ele não teve, por um lado, porque ele nunca saiu de lá. Ele é um dos maiores empreendedores que eu já vi, mas ele optou por regional, por construir, dar andamento ao projeto da família, e eu fiz o contrário. Então a gente troca muita experiência, é muito saudável. Mas aí o que você fez? Decidiu que não ia trabalhar na empresa? Você foi trabalhar para alguém, para um terceiro? Já criou um próprio negócio com o dinheiro que você já tinha? Como é que foi assim essa conversa? Ó, não vou entrar na empresa. O que você fez imediatamente? Olha, foi uma ousadia, porque eu topei o primeiro ato, que foi o quê? Eu queria muito, estudando, queria ter experiência profissional de trabalho, eu queria muito unir a questão da teoria com a prática. E aí meu pai falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano de estágio no grupo. E nesse plano de estágio, eu passei primeiro pela holding e depois fui para a área de comunicação. Como é o método de trabalho da gestão do grupo? Como são muitas diversificações, começava uma reunião de comitê de gestão às segundas-feiras na área de comunicação. O que era isso? Meu pai reuniu o diretor e os gerentes das áreas da área de comunicação. A gente tinha produtora, rádio e televisão. E eu percebi nessa reunião, e eu ali como estagiário, remunerado como estagiário, eu percebi que ninguém olhava para a rádio. A rádio era o patinho feio, televisão todo mundo falava, em televisão, rádio ninguém falava. E qual foi o acordo que ele fez? Ó, você vai passar por todas as áreas, mas você não pode ter uma função sólida em nenhuma delas. Por quê? Porque o medo dele era que eu quisesse parar de estudar. Então foi tudo bem. Só que já no primeiro ato eu percebi que o gerente da rádio estava saindo, a gente era um afiliado Transamérica, que era uma rádio de São Paulo, e aí eu falei, puxa, deixa eu assumir essa posição para poder conseguir de alguma forma ajudar aqui, contribuir. E eu percebi, ele permitiu, porque ninguém olhava para o negócio, a gente era o último lugar do público jovem, e eu comecei a perceber que tinham duas variáveis importantes. Uma era a forma de se comunicar regional. O capixaba tinha uma conexão muito mais com o Rio do que com São Paulo. Então por que a gente não regionaliza a nossa comunicação? Então a gente precisava trazer ali horários regionais para trazer uma comunicação regional. O outro lado, como é que a gente construiria uma relação com o mercado de entretenimento? Porque a mídia de rádio é barata. Como é que era a forma de você ter uma remuneração? Trazendo os eventos regionais para poder investir na rádio. Então o que eu fiz? Eu peguei o calhau de mídia você não guarda, né? Então você não guarda numa saga e vende no outro dia. Então eu peguei aquele calhau de mídia e comecei a entrar de sociedade com os eventos regionais. Qual é a dor do cara do entretenimento? Eu sei porque fiz muito. É você ter o capital inicial para você investir no artista e na mídia. Eu ia lá pro cara e falava, olha só, eu invisto no teu projeto, me dá 20% da tua bilheteria e eu coloco isso em mídia. Vou bombar teu evento. O cara dava. E aquilo fez com que eu aumentasse 200% do faturamento. E aí eu comecei a investir no talento humano para quem trazer o regional. Abri 4 horários regionais e a gente começou, 6 meses depois, a gente era o número 1 do público jovem. Então eu falei, puxa, tem um caminho. Eu falei, pai, se a gente aumentou em 200% o resultado da empresa através da relação com o entretenimento, com 20% das bilheterias, se a gente abrir uma empresa de entretenimento sócia da rádio, a gente fica com 100% da receita. Falando, entretenimento para mim, na época não chamava nem de entretenimento, chamava de evento. Isso é coisa de risco, coisa de quem não quer ter o que fazer, isso é coisa de, enfim... Festa, não quero saber disso. Falei, tá bom. E aí, numa dessas, não deixa de ser, né? Pois é, mas o que acontece? Depois que eu fiz a empresa, tive uma venda importante, na época, puxa, consegui vender para um fundo internacional as casas noturnas e os eventos por 70 milhões de reais. Foi uma venda super importante. E por que FRA? Porque eu sou diferente? Porque o outro? Não, porque a gente tratava a noite como dia. Era uma empresa sólida, com profissionais que eu trouxe um mercado de imóveis, outro mercado de shopping center, pessoas que trabalhavam um negócio com informação, com tudo isso. Então, eu defendi para meu pai, eu falei, vamos criar a empresa? Ele falou, não acredito. Eu falei, então, numa ida dessa quem conhece o Espírito Santo e Vitória Especial, tem a Praça do Papa, onde o Papa João Paulo II foi rezar uma missa, e lá virou uma praça quase que abandonada.
E eu passava por aqui, eu falei, poxa, eu queria fazer um evento aqui. Numa madrugada eu desenhei esse projeto, eu tinha um capital muito pequeno por causa do estágio, tinha R$ 5.000 talvez à época. O dinheiro que eu investi para fazer o quê? Uma apresentação bem feita do evento. Eu desenhei um projeto chamado Vitória Pop Rock. Eu via essa movimentação de que não era só show, as pessoas queriam viver a experiência de... Eu criei 12 horas de música, na época 8 bandas, 5 nacionais, 3 regionais, enfim. E fui buscar investimento. Ninguém acreditava, foi minha primeira startup. Chegava pro cara e falava, cara, meu amigo, quanto é o teu pão de equipe? 10 mil ingressos. Falei, não, você tá louco. Não existe. Roberto Carlos é o rei da música brasileira, é capixaba. O recorde público dele era 8 mil pagantes, não fecha essa conta. Falei, mas não é um show, é uma experiência e tal, enfim. Um empreendedor ousado, depois da 10ª reunião, acreditou em mim, Magalhães, falou, cara, acredito no teu projeto, vou investir com você. E aí me deu essa independência financeira. Por quê? Porque o evento deu 28 mil pagantes, eu ganhei um dinheiro significativo. E aí eu comecei a ter a possibilidade de investir nos meus projetos. Primeiro era o meu projeto de vida, eu queria solidificar a coisa da educação. Meu sonho era estudar na Fundação Getúlio Vargas. Eu fui para o Rio de Janeiro investir nos meus estudos e no paralelo eu fazia esse evento que era uma vez por ano para poder financiar a minha vida. E assim eu saí do Espírito Santo. E aí eu consegui construir esse investimento no que eu fiz e nas coisas que eu construí. Fala sobre... tu fez um investimento no maior evento de música de samba do Brasil, que hoje... Eu não tenho noção quanto fatura, mas o que eu sei é que quando tu chegou aqui, o nosso diretor de vendas falou, pede um ingresso pro Tardezinha, porque esgotou em 5 minutos, eu não consegui comprar. E tu investiu no Tardezinha, que hoje, sei lá, o tamanho que é, eu sei que tu era sócio, acho que não é mais sócio, eu queria que tu falasse um pouco da construção desse... mudou, agora tem esses eventos, né? Tem, o Gustavo Lima tem um, o Thiaguinho tem outro, a Ludmilla tem outro. São eventos que estão faturando 300 milhões por ano. Eu não tenho noção do tamanho, mas virou um grande negócio. Um negócio lucrativo, né? Que com 30 shows vende tudo em 2 horas. É um negócio maluco. Para vender 30 shows no Brasil em 2 horas, é louco, né? Então, primeiro, o Thiago, para mim, é o maior, além de ser um irmão que a vida me deu, ele é o maior artista do Brasil, porque Thiago é um cara que construiu uma carreira muito sólida e ele tem um pai e uma mãe que trouxeram essa base familiar para ele. Então, além de ter talento, ele tem uma família que deu esse embasamento para ele e deu essa força para ele. Eu conheci Thiago no Exalta Samba, minha relação começa lá atrás, onde eu fui sócio do projeto, e aí eu pude ver esse menino na época... sócio do Exalta Samba? Fui sócio do Exalta no final do projeto deles, e eu pude ver essa força que o Thiago tinha lá atrás. E o projeto da Tardezinha, na verdade, é um projeto criado por Rafael Zuu e Thiago, uma construção de uma sociedade complementar muito bem feita, e estão dando aula para os eventos internacionais, né? Eles criaram um projeto super bem sucedido, que eu acho que buscou e fortaleceu uma tendência que eu acredito cada vez mais para os projetos, que são projetos de dia, né? É um projeto de tarde que 11 horas da noite você está em casa, então você se diverte aí de 5 às 10 horas da noite, às vezes até um pouco mais, porque o Thiago faz um show longo. Então é um projeto de sucesso que eu acho que deu a força para outros virem, né? Depois você vê a consolidação do próprio Gustavo, com o Boteco, você pega o Ludmilla, enfim. Isso mostra o quanto lá atrás acreditar no entretenimento fez sentido para mim, porque eu fiz o projeto do Vitória Pop Rock, depois a gente itinerou isso para os pops do Brasil, depois eu criei um festival aqui em São Paulo chamado Escuta, que a gente fez por 2 anos, que era super legal porque eram 2 palcos. A gente fez uma pesquisa, percebeu, Ferri, que era uma demanda que é mais chato de um festival de música? É a troca de palco. Por melhor que você faça, você tem aí um delay de 30 minutos, 40 minutos. Então a gente fez logo 2 palcos. Então você tinha o Henrique e Juliano cantando num palco e terminava de cantar, entrava o Gustavo no outro palco, saiu o Gustavo, entrava o Wesley, na época entrava a Marília, enfim. Você tinha uma passagem de bastão sem ter troca de palco, isso foi muito bacana. Então mostra o quanto o entretenimento passou a ser de fato uma coisa séria, né? Além de formar opinião, virou um grande resultado para as marcas que investem, que era um desafio que eu tinha na época muito grande. As marcas tinham muita dificuldade de entender como fazer comunicação nesse mercado. E você percebe também que se tem hoje uma força
estrutural de exportação, inclusive. A própria Tardezinha foi para Portugal, foi para Miami e outros lugares.